gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês um pouco mais, voltarei a falar sobre neomedievalismo. Em especial, a questão que eu quero responder nesse vídeo em si é por que os autores de fantasia gostam tanto de usar a estética medieval em si? E sim, porque eles podem fazer fantasias com qualquer estética, não precisa ser a estética da Europa medieval, dá pra usar a estética de Egito Antigo, estética da China feudal, até dá também da China feudal, ou da China da dinastia Ming, usar a estética asteca, inca, sei lá, dá pra usar a estética de muitas culturas, povos e coisas assim. Por que eles escolhem especificamente a estética medieval e há tanto neomedievalismo assim? É isso que eu tentarei responder nesse vídeo. Ao meu ver, a primeira razão por que há tanta fantasia estilizada da forma com estética medieval é que nós vivemos num país de cultura ocidental e a cultura ocidental é predominantemente europeia, né? De origem europeia. E como vocês sabem, a Idade Média é um momento marcante da história europeia. Podia usar a história da Idade Antiga europeia, tipo Grécia, Roma, ou até os outros povos lá que são normalmente ignorados, que dariam uma estética boa, embora bem parecida com o medieval até em algumas coisas. Mas sim, o primeiro motivo grande, a meu ver, é que nós vivemos no mundo ocidental e, por consequência, a Europa é o centro do mundo ocidental. Então, para nós ocidentais, é muito mais comum ver cultura europeia ao invés de cultura asteca, ou inca, ou maia, sei lá. As Américas poderia ser mais normal, mas tipo, a colonização foi predominantemente europeia, os resquícios desses povos estão presentes apenas em alguns países da América, e tipo, nesses países são bem fortes, assim, no México você vê que é bem forte. Mas nos outros não houve tanto, então não tem uma estética histórica tão grande os outros para poder se basear, então eles acabam utilizando a estética de estéticas europeias. O que não vejo nada de anormal nisso, acho que faz parte. Afinal, tipo, eles têm origem europeia, foram colonizados por europeus. Então esse é o primeiro fato, porque a Europa é o centro do mundo ocidental. Ou pelo menos é o centro cultural. Pode não ser mais o centro de tudo, mas tipo, é um centro cultural ainda. Entendem o que eu quero dizer? Ainda é um centro cultural importante, de influência. Então, esse é um dos motivos. Mas ainda assim, há outras estéticas europeias que não são de origem medieval, tipo as estéticas antigas, as estéticas do pós-medieval, assim, da era industrial, assim, do início da Revolução Industrial. Geralmente essa estética é chamada de steampunk. Ela é uma estética muito utilizada também, mas tipo, acho que ela não é tão ela não é tão boa comercialmente, assim. Mas é uma estética que dá pra fazer coisas legais com ela, com o steampunk, que é a estética da Revolução Industrial, assim, século XVIII, início XIX. E tem a estética da Europa pós-moderna, assim, também. A meu ver, tipo, a estética da Europa pós-moderna não é tão legal. Mas, tipo, tanto a estética da Revolução Industrial quanto a estética do antes do medieval, assim, da Europa Antiga, Grécia e Roma, são estéticas legais. Poderiam ser trabalhadas com facilidade em uma história de fantasia. Eu acho que a estética da Europa Antiga seria até mais legal para fazer fantasia do que a da Idade Média em si. É só pensar nisso. Olha o tanto de mitologias antigas que existiam. Mitologia grega, mitologia romana. Tinha os povos não europeus que influenciavam a Europa, tipo os persas, os cartagineses, os fenícios. Essas estéticas dariam coisas excelentes em histórias de fantasia. E são muito utilizadas também. Só que, tipo, vamos diferenciar essa estética da estética medieval como uso na fantasia. Geralmente, quando se usa fantasia de estética antiga, elas meio que já formaram um gênero específico delas, assim. As fantasias medievais já são utilizadas de forma mais indiscriminada, assim. Tem vários tipos de uso fantasioso para mitologias medievais, mas não tem tantos usos fantasiosos assim para mitologias antigas. É mais centrado, tem um gênero mais específico, tem um formato, um padrão neles, que você não vê nas histórias com fantasia de estética medieval, esse mesmo padrão. E então, tipo, elas são utilizadas também, mas tipo, por elas terem um padrão mais fixo, elas ficam num grupo mais fechado, assim. Não é algo tão aberto, assim, porque os temas medievais, assim, tem temas muito fantasiosos, Senhor dos Anéis, e temas não tão fantasiosos assim, ou temas até que utilizam parte de conceitos modernos, assim, pós-modernos, misturados a coisas medievais. Então, coisas completamente fora da realidade com os Senhor dos Anéis e coisas bem da realidade, com apenas algumas magias no meio. Mas acho que isso se explica porque, tipo, naquela época, como você vê, a mitologia grega é algo bem unificado, o grupo grego, assim, os gregos. A mitologia romana também, é algo bem fechadinho. Eu acho que se justifica mais ou menos por isso. Eles são bem fechadinhos, mas tipo, os povos medievais, assim, como eu venho falando já,
Não que eles sejam medievais em si, porque eles surgiram antes da Idade Média, mas eles tiveram o seu auge de apreciação cultural na Idade Média. Você vê que não é uma coisa tão centralizada assim, em um povo, uma região, um formato específico. Acho que é por isso, talvez, que as fantasias medievais serão tão utilizadas, a estética medieval será tão utilizada nas fantasias. O formato medieval seja preferido, assim, pelos autores. Talvez por esse motivo, porque é um negócio mais aberto, assim, você pode pegar, vou tratar de mitologia nórdica. Não, vou tratar de mitologia cristã. Ou, não, vou mitologia celta, ou mitologia germânica, tem o Senhor dos Anéis. Ou mitologia eslava, assim. Ou vou fazer um mix de algumas mitologias dessas para poder criar meu contexto fantasioso, como base, assim, estética. Sem falar que no medieval é muito mais fácil utilizar apenas a estética, porque não se é tão conhecida, assim, tipo, as pessoas leigas, assim, não os fãs mesmo medievalistas, que nem nós aqui, mas as pessoas mais leigas, assim, tendem a não conhecer a história tão a fundo das coisas medievais. A história antiga, principalmente de Grécia e Roma, é muito conhecida, como eu já falei em vídeos anteriores. Então é mais fácil inventar também quando se trata de assuntos medievais do que em relação ao período anterior. Acho que esse, por si só, é o principal motivo porque os autores preferem fantasia de estilo medieval do que fantasia do estilo antigo. Porque no outro é muito mais pré-moldado, ele não vai ter muita liberdade criativa, mas já numa história com estética medieval há uma liberdade criativa maior e por isso talvez ele consiga um espaço maior para abrir a imaginação dele e criar uma fantasia longe da realidade, que o Senhor dos Anéis, por exemplo, baseada apenas em estética medieval. Bom, por esse vídeo é isso. Foi um pequeno vídeo para voltar a falar sobre neomedievalismo. Eu tenho que retomar esses vídeos de medievalismo e neomedievalismo, embora não tenha muito mais o que falar, porque falar do medievalismo em si, em sua teoria, ou do neomedievalismo em sua teoria, não é um assunto lá muito legal. Tipo, é legal, dá pra falar às vezes, mas tipo, se eu começar a falar toda semana, todo dia deles, eu sei que vai encher o saco de vocês. Então, por isso, eu tô tentando falar com um espaçamento maior desses assuntos. Mas eu vou continuar falando sobre eles. Eu acho que eu perdi a noção do tempo nesse último mês aqui, eu não falei nada sobre isso. Mas eu vou retornar a falar porque eu acho interessante e necessário. Obrigado, espero que tenham gostado e tchau.